Boa noite. Boa noite. Boa noite. Estamos aqui para mais uma noite gloriosa na presença do Senhor, né? Que Ele ilumine o nosso caminho através da sua maravilhosa palavra, a palavra de Deus. Estamos falando dos milagres de Jesus, né? E temos caminhado vários dias na palavra do Senhor. E agora, né, a última cena foi aquela da prisão de Jesus. E após a prisão de Jesus, sabemos que ele foi para a cruz, morreu, ressuscitou. E aí, depois de ressurreto, ele aparece para Maria Madalena, depois uma vez para os 11 discípulos, depois outra vez para eles de novo, e ele marca um encontro com eles na Galileia, né? E nós vamos ver o que aconteceu ali na Galileia, né? E o milagre de hoje é a pesca, segunda pesca maravilhosa, ou eu intitulei Vamos Pescar. Então, João 21 é esse capítulo, o último capítulo do Evangelho de João, que relata esse milagre maravilhoso. João 21, quero ler os 3 primeiros versículos. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, que era João e Tiago, e outros 2 dos seus discípulos, ao total 7 discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Dizem-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Bom, a gente não sabe o motivo dessa pesca, né? Por que eles resolveram pescar? Aliás, Pedro resolveu. E Pedro, como todo bom líder, tem seguidores. E os outros discípulos resolvem seguir a Pedro, né? Então vamos contigo. E aí todo mundo entra no barco e vai para a pescaria. Será que eles foram pescar porque era uma questão financeira? Pode ser, né? Jesus, muitos dias angustiosos que eles andaram até Jesus ir para a cruz, e provavelmente as questões financeiras ali estavam meio difíceis para Pedro, que tinha esposa, sogra e tudo. Mas também pode ser por um acaso ou diversão, ou pode também ser que Pedro estava desanimado. Pode ser que Pedro estivesse querendo, talvez até desistir do apostolado. É possível que Pedro quisesse abandonar o barco, porque ele podia estar se sentindo insuficiente ou reprovado. Afinal, poucos dias antes ele tinha negado Jesus, né, de maneira até veemente. Então, para a gente entender isso e o milagre que Jesus fez no todo, a gente precisa entender um pouquinho sobre quem é Pedro. Quem é Pedro? Pedro era Simão. Simão, no hebraico, significa aquele que ouve. E Pedro é pedra. Pedra, que é fragmento de rocha. Uma pedra como qualquer uma que você pode pegar na rua. Então, Pedro é pedra, parte, fragmento da rocha. Ele era talvez um pequeno
um pequeno empresário de pesca, porque ele tinha um barco, junto com seu irmão André, era sócio de Zebedeu com os filhos dele, que era Tiago e João, né? E eles saíam constantemente para pescar. Pedro era como muitos de nós. Pedro era impulsivo, sanguíneo, falho, pecador, homem como eu e você, sujeito a todo tipo de defeito de fabricação. E defeito como fruto do pecado, que a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pedro é um exemplo extraordinário da humanidade, né? Pedro é um homem extraordinário da humanidade, e mostra toda a sua as falhas de caráter, e muitas delas. E ele é muito transparente, você lê Pedro o tempo todo. É interessante. Aí vamos dar uma estudada na trajetória de Pedro. O primeiro encontro transformador de Jesus com Pedro acontece na primeira pesca milagrosa que a gente viu. Pedro trabalhou a noite inteira, não pescou nada. De manhã Jesus chega e o barco está chegando, Jesus está na praia, tem uma pequena multidão querendo ouvir o mestre. Jesus pede a Pedro e usa o barco dele como um púlpito, né? E Jesus dali prega ao povo, e depois que termina de pregar, despede a multidão e fala com Pedro: faze-te ao mar alto para pescar. E Pedro falou: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira, não pegamos nada. Mas ele olhou para o Senhor olhou para ele com aquela convicção profunda, aquele olhar que conhece até o íntimo da nossa alma. E Pedro diz: mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E aí afastaram da praia, foram até o lugar mais fundo do lago, que é o mar de Tiberíades, o mar da Galileia, o lago de Genezaré, tem 3 nomes. E ali Pedro lança a rede, né, e pesca tanto peixe, que ele não tinha pescado nada a noite inteira, que encheram 2 barcos, né, 2 barcos cheios de peixe. E Pedro fica maravilhado e fala com Jesus: aparta-te de mim, que eu sou um pecador. Jesus falou: não, você vai me seguir, porque de hoje em diante eu vou fazer de você um pescador de homens. É de pecador a pescador de homens. E Pedro começa a seguir Jesus. Depois, numa segunda cena, Pedro está no meio de uma tempestade num barco. Jesus mandou atravessar o lago, e Jesus vem lá da montanha, depois de orar, vem e anda sobre as águas. Esse milagre a gente viu também. E eles gritam espantados: é um fantasma. E Jesus fala: não temas, sou eu sou. E aí Pedro, ouvindo aquilo, fala: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo. E Jesus disse para Pedro: vem. E ele começou a andar sobre as águas, mas olhando as ondas ele teve medo, começou a afundar. Mas Jesus o salvou e falou que ele era um homem de pequena fé. Em outro momento, Pedro está com Jesus e os outros em Cesareia de Filipe, que é perto da nascente do Jordão. Eu tive o privilégio de ir lá. Jesus perguntou para Pedro e os demais discípulos sobre quem os homens dizem que sou eu. Aí eles falam: uns dizem é João Batista, outros dizem é isso, aquilo. E vocês que dizem? E Pedro disse, né, aquela revelação maravilhosa: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Jesus disse que talvez Pedro, naquela hora, deve ter se sentido maioral, né? Afinal de contas, ele teve a revelação. Mas aí Jesus fala: não foi carne e sangue, mas foi meu Pai que te revelou, Pedro. E
Logo em seguida, Jesus começa a falar da morte dele. E aí Pedro pega Jesus à parte e começa a repreender a Jesus. Incrível, né? Pasmem. Pedro está repreendendo Jesus. Não faça isso contigo, Senhor, não vou permitir isso. E Jesus vira para Pedro e diz: arreda de mim, Satanás, porque você não entende as coisas de Deus, só as do homem, dos homens, o pecado, não é? Jesus não repreendeu Pedro, Jesus repreendeu Satanás, que usou a boca de Pedro para falar. Então, mais um lance de Pedro. Depois disso, Pedro é levado junto com João e Tiago a um alto do monte, e aí Jesus ali se transfigura, aparece como Deus na sua glória, aparece na sua majestade. Pedro, João e Tiago caem ali como mortos, eles mal têm discernimento do que está acontecendo, e aparece em glória. Moisés e Elias estão falando da morte de Jesus, que ia acontecer, e eles estão assim meio pasmados. Aí vem uma nuvem, e do meio da nuvem a voz do Pai fala: tu és o meu filho amado, a ele escutai. E aí quando Pedro levanta, né, e ele fica assim maravilhado, Jesus diz para não contar nada até que ele seja ressuscitado. Mais tarde, lá na sua segunda carta, no capítulo 1, Pedro, versículo 17, 18, Pedro diz: porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos essa voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Agora Pedro dá testemunho da glória de Jesus. E aí depois que descer do monte, eles encontram a multidão, tem aquele menino endemoniado, Jesus o liberta, fala que eles não o puderam libertar por causa da incredulidade, diz que aqueles demônios só saem com oração. E aí, em seguida, em João capítulo 6, Jesus está ministrando aos discípulos, e ele fala que ele é o pão da vida, e aí ele diz: quem comer do meu corpo e beber, quem comer a minha carne e beber do meu sangue vai ter vida. E aí a turma pira, duro esse discurso, um monte de gente abandona Jesus e fica os 12 lá, e Jesus vira para eles e fala: vocês também querem ir? E Pedro vira e fala: para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. É maravilhoso. Então tem altos e baixos, né, na vida de Pedro. Depois disso vem a ceia do Senhor. Na ceia, antes da ceia, ali no momento da ceia, Jesus quer lavar os pés aos discípulos, e Pedro não quer que ele lave os pés, era uma coisa humilhante, era para o servo, e Jesus disse: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí Pedro fala: então lava tudo. Pedro é o cara que vai do céu ao lugar mais baixo da terra em segundos, né? Lava tudo. Jesus: não precisa. Vocês já estão limpos, basta lavar os pés. E Jesus lava os pés, né? Aí Pedro, né? Aí Jesus começa a falar da sua prisão e morte. Aí o Pedro ousado, né? O homão, o poderoso, né? Diz: eu vou te seguir até a morte, eu vou dar minha vida por ti. Todo mundo aqui pode te abandonar, mas eu não vou te abandonar. Naquela hora o orgulho subiu. Aliás, um pouco antes disso, os 12 estavam discutindo quem entre eles era o maior. Aí Jesus falou, trouxe uma criança, colocou no meio deles, falou que entre vocês o maior deve ser aquele que serve. Mas Pedro teve aquele assomo, aquele arrobo, de ousadia, dizendo que eu vou contigo até a morte. Quem fala demais, né, vai cair, porque o orgulho precede a queda. E aí Jesus responde para Pedro: não, Pedro, olha, antes que o galo cante hoje mesmo,
você vai me negar 3 vezes. Em verdade, te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E naquela mesma noite, Pedro negou a Cristo por 3 vezes. Né? Não conheço esse homem, a primeira. Não conheço ele, não sou do time dele. Na última, ele negou com xingamento, praguejou, falou coisas horrorosas. Né? E quando ele negou a terceira vez, Jesus estava preso lá, Jesus olhou para ele olhou para Jesus e ele saiu dali e chorou amargamente. Ele ficou amargurado, né? Ele ficou quebrantado. Ele não fez como Judas, que se matou, mas ele estava num estado de desespero. Aí depois que Jesus ressuscita, né, Jesus manda um recado para os discípulos, através do anjo que as mulheres viram. E olha aqui que eles dizem: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galiléia, ali o vereis, como ele vos disse. Pedro, que estava destruído, amargurado, cansado, sobrecarregado com os pecados, com a negação forte, né? Jesus marca encontro com todos os discípulos e cita ele, Pedro. Já ali naquela encontro marcado, já tem uma liberação de perdão que vai culminar na pesca maravilhosa. Antes disso, Pedro tinha corrido até o túmulo, né? Tinha visto ainda Jesus mais 2 vezes, e agora ele foi pescar na Galiléia. Ele está pescando na Galiléia. Agora, para mim, ele está num estado de desistência. Ele ainda não consegue se libertar da negação. Ele está oprimido por aquilo. Ele não consegue se perdoar pelos seus erros. E aí vamos continuar a história. Versículo 4 de João 21. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Jesus lá da praia e eles lá, uns 100, 200 metros lá, uns 100 metros mais ou menos, 100, cento e poucos metros da praia, voltando para a praia. E Jesus lá da praia grita, né, porque está um pouco distante: filhos, tem alguma coisa de comer aí? Jesus nos chamou: ô covarde, todos vocês me abandonaram, todos fugiram, vocês têm alguma coisa de comer? Não. Filhos, 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 né? Você é filho. Você não é um covarde, você não é um destemperado, nem um rejeitado. Você é filho. Né? Nós somos filhos, adotados na família de Deus, em Cristo, porque está escrito: a todos que o receberam, Deus lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, haja como filho, viva como filho, seja como filho de Deus, seja como Deus quer que você seja e que eu seja também. Sejamos iguais ao Filho de Deus, iguais a Cristo. E aí, quando eles respondem que não, Jesus lá da praia grita para ele: lança a rede do lado direito do barco. E vocês vão achar. Aí a Bíblia diz que eles lançaram a rede. Já não podia nem tirar pela multidão de peixes. Então o João, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados, que é cerca de 100 metros, levando a rede cheia de peixes.
Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes. E, sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Então, eles tinham pescado a noite inteira, não tinham pegado nada, né? Pedro estava com aquele sentimento de reprovação, de covardia. Jesus o chama e chama todos eles de filhos, manda lançar a rede do lado direito do barco, né? A Bíblia diz que a mão direita do Senhor faz proezas. E aí quando lançaram, a rede ficou quase, não, agarrou em algum pau, alguma coisa aqui. Não, mas era peixe, e era muito peixe, 153 grandes peixes. Eles ficam tão maravilhados, né? E quando eles chegam na praia, Pedro é o primeiro que chega, né? Quando eles chegam, os outros chegam juntos, tem ali um braseiro. Tem ali um braseiro, e tem um peixe assã, e tem pães. Depois volta a falar do braseiro. E aí os discípulos chegam ali, estão boquiabertos. Jesus chama-os para comer com ele, né? Que a comunhão que Jesus quer ter conosco todo dia é dia de comunhão, todo dia é comer com o Senhor, todo dia é de se alimentar do Senhor, se alimentar da palavra dele, né? E é interessante que João registra esse número de peixes, né? 153, né? Jesus está falando para eles: olha, eu tenho abundância para vocês, eu tenho sustento para vocês, vocês não vão ter que se preocupar com isso, de agora em diante vocês vão ser pescadores de homens, né? Então não é para vocês voltarem para pescaria, vocês agora têm um trabalho monumental, vocês têm que alcançar o mundo inteiro, porque logo depois Jesus vai falar com eles, né, para eles irem fazerem discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo que ele tinha ensinado até aquele tempo. Bom, amanhã continua a história, porque eu não quero me alongar e cansá-los, e quero também orar nesse momento. Amanhã vamos ver o final da história, né, que é a restauração de Pedro e o motivo da grande pesca, né, o principal motivo dessa pesca foi que Jesus queria restaurar Pedro e também queria mostrar aos discípulos que ele cuida de nós, que ele cuida dos seus, que ele cuida de nós, que ele está conosco todos os dias até a consumação do século, que ele nos chamou para manifestar a glória dele nesse mundo. Tão certo como o Senhor vive e como toda a terra será cheia da glória dele, a glória dele, o Espírito Santo que habita em nós, está enchendo toda a terra, e nós precisamos revelar a glória de Deus ao mundo, né? Pregando, amando, servindo, abençoando as pessoas, né? Principalmente alcançando pessoas que não conhecem a Cristo, para que eles entrem no reino de Deus e se convertam das trevas para a luz, do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, que é a vontade do Pai. Portanto, oremos, ore comigo, oremos juntos, né? Por isso, para que Deus espalhe essa mensagem. Então amanhã eu vou terminar essa mensagem
do milagre da pesca maravilhosa, né? E vamos terminar a mensagem dos milagres. Eu vou falar como você vai poder ter acesso ao e-book que vai ser produzido, que foi produzido, que está produzido. Só estou dando os retoques finais. Então, oremos. Pai, em nome de Jesus, quero te pedir, porque tua palavra diz que ninguém pode vir a mim, Jesus falou, se o Pai não trouxer. Então eu quero te pedir que o Senhor traga pessoas a Cristo, que o Senhor mostre a elas a tua glória, como está escrito no profeta Isaías. Olhai para mim e sereis salvos todos vós, moradores da terra. Pai, eu oro para que o Senhor abra os olhos, remova a cegueira, remova toda a casca de cegueira, de incredulidade, que o príncipe das trevas tem cegado o entendimento das pessoas para a tua palavra, para que eles vejam a luz. E vendo a luz, entreguem suas vidas a Cristo. E Cristo passe a ser o Senhor das suas vidas. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Que cada um seja tocado pelo Teu Espírito, convencido do pecado, da justiça e do juízo, para que entre no reino de Deus, nasça de novo e seja regenerado pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E quero orar pelo Brasil. Estamos na batalha do Covid-19. Uma coisa que tem assustado a muitos. Você, como ouvinte dessa palavra, quero te dar uma palavra de ânimo. Tenha bom ânimo. O Senhor reina. O Senhor governa. O Senhor é o soberano dos reis da terra. O Senhor tem o Covid na mão dele. Ele põe, ele tira na hora que ele quiser, ele faz cessar esse negócio. Mas ele pode, ele tem o poder de te esconder na mão dele. E mais, a Bíblia diz, esconde-nos à sombra das tuas asas, até que passem as calamidades. Creia nisso, creia no Senhor, creia nessa palavra, e você vai ser escondido na sombra das asas do Senhor. Que Ele te guarde, que Ele te livre, que Ele cure os enfermos que estão no vale da sombra da morte, nos hospitais, em nome de Jesus, que Ele faça coisas maravilhosas, né? Que Ele dê sabedoria aos médicos para achar remédios, vacinas próprias, que o Senhor faça maravilhas em nome de Jesus, e que o Senhor tenha misericórdia do nosso país. No meio da pandemia da saúde, temos uma crise política. Deus tem misericórdia do nosso presidente, tem misericórdia dos prefeitos, tem misericórdia dos governadores, tem misericórdia dos presidentes do Supremo, do Senado e da Câmara dos Deputados, em nome de Jesus. Deles, temor do Senhor. Deles entendimento, deles sabedoria para governar esse país. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o Facebook deu um pique, mas voltou, né? E vocês aqui do Instagram sempre pegam o finalzinho. Amanhã a gente continua. Espero você aí, compartilha, né, dê aí sua